Beleza, galera? Tudo certo com vocês? Pô, depois de algum tempo a gente está de volta, 2018 abençoado para você, cheio de luz, que Deus possa comunicar muitas verdades novas aí ao seu coração. E hoje eu estou aqui com um amigo recente, Alessandro Vilas Boas, fiz questão de convidá-lo para estar aqui. A gente estava falando, né? A gente se conheceu aqui agora nesses dias de evento ali no Mevan. Normalmente a gente traz pessoas com as quais a gente já falou bastante, já conversou bastante, mas eu senti ele muito próximo, mesmo sem conhecê-lo, porque, como eu te disse, Deus tem falado muito comigo na palavra, enquanto eu ouço as suas canções, as suas músicas. Então, legal. Obrigado. Se apresenta aí, diz oi aí para essa rapaziada toda. E aí, galera, é um prazer estar aqui. Eu sou o Alessandro, mas pode conhecer por Ale mesmo. E eu tô feliz, vamos falar de Jesus, sei lá. Então, para deixar bem claro, Conjectura não é uma entrevista, a gente não está entrevistando você, não está entrevistando ninguém aqui. Aqui bom, a gente vem para fazer jus ao nome e mostrar uma forma muito contemporânea de meditar nas Escrituras, né? Tentando aplicar as Escrituras no nosso dia a dia. E a gente sempre pede para o convidado escolher um texto, e o Ale escolheu João 17. Eu queria ler para a gente começar aí, entender o que ele enxergou nesse texto. Estamos aqui com o Felipe Matos, de trás das lentes. Vamos lá. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora de glória. Eu não vou ler o capítulo todo? Ou leio tudo, né? Cara, eu acho que se quiser ler, não sei. Vamos ler tudo. Quer ler tudo? Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o seu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. A vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles conhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam e verdadeiramente conhecem que saí de ti e creram que tu me enviaste. E por eles, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para ti, junto de ti. Pai Santo, guarda-me em teu nome, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que o tires do mundo, e sim que o guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. Esse versículo eu amei. A fim de que todos sejam um, como és tu, o Pai, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Era esse que eu queria falar. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste,
para que vejam a minha glória que me confiaste, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que amaste estejam neles e neles estejam. Bem, maravilhoso essa oração, revela o sentimento de Jesus antes de ir para o Getsemane. Jesus tinha se despedido dos discípulos, anunciado o Consolador, né, já estava praticamente emancipando. Alguns versículos anteriores, ele diz, eu já não falo com vocês mais por parábolas, eu vou falar agora claramente. E depois de falar claramente, eu ouvi um ditado uma vez, Ale, que se você quer conhecer uma pessoa, ore com ela. Entendeu? Muito legal. Ouça a oração dela, ouça o que ela diz para Deus. Eu acho que nesse ponto Jesus revela o coração dele em um nível muito hard. Eu fiquei, na verdade, a primeira vez que eu li, porque assim, a gente lê a Bíblia, mas a gente não lê a Bíblia, né? O que eu quero dizer? Que a gente, às vezes, passa por muita coisa, mas, às vezes, de repente, aquilo ali salta e ela vira uma verdade. Eu sempre falo que o verbo tabernaculou. Então, o verbo de Deus tabernaculou. Ou seja, a revelação ela tem que se tornar verdade. A revelação tem que se tornar carne. Então, o evangelho é carne. Então, eu leio as escrituras, eu sei uma verdade, mas não é a verdade em si que me liberta, mas é o conhecimento dela em mim que me liberta. Então, eu já havia lido, né, ouvido falar, todo mundo fala de unidade, eu acho que todo pastor em algum momento vai falar de unidade, e sempre citam esse versículo, mas um dia eu estava passando tempo com Jesus e esse texto saltou. E ele virou praticamente o lema da minha vida. O One, né, que é o nosso ministério, a nossa igreja, é por causa desse texto. E o que mais me toca nesse texto é o sentimento de Jesus. Jesus, ele sempre está tipo... Primeiro você pega nos primeiros 5 capítulos, Jesus está falando, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha. Ele não tem mais. Então, o que me encanta em Jesus é que ele abriu mão de ter a glória para ser herdeiro da glória, por amor ao povo. Então, é lógico que ele nunca deixou de ser Deus, ele tudo isso mas a gente entende. É a kenose de Filipenses capítulo 2. Exato. Né? Então, tipo, ele abriu mão de um estado para ter o nosso estado, para estar conosco, para ser humano, 100% homem, carpinteiro, homem de dores, homem sofredor, homem que também teve alegrias, mas... Então ele falou, Pai, dá a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. E aí a gente chega lá no versículo 20, 21, 22, que você mesmo comentou, a gente entende por que ele está pedindo a glória. E eu tenho transmitido a glória que o Senhor está me dando. Então, tipo, Jesus em toda a vida dele, inclusive na oração dele, ele nunca se colocou em primeiro lugar, nunca. Pai, esses são os filhos que o Senhor me deu, eles são seus. Pai, eu fiz isso porque você fez isso. Pai, eu faço o que eu vejo você fazer, lá em João 15 ele fala, João 5, desculpa. Então, isso me encantou demais, cara, ver Jesus... pedindo pela glória do Pai, como se ele não a tivesse, né? E ao mesmo tempo falando, não, eu tenho transmitido essa glória não é para mim, essa glória é para que eu coloque essas pessoas na mesma posição que eu. Então, eu entendo a unidade assim, sabe? Eu não entendo a unidade como vamos dar mãozinha aqui, vamos cantar não sei o que lá. Deus é uma comunidade de 3 pessoas, né, Ale? Nem Deus é Deus sozinho. E isso é claro. Lúcifer rompeu a sintonia da eternidade quando disse eu. A eternidade diz nós. Façamos, o Pai é nosso, o pão é nosso. E é interessante você dizer isso porque junto com essa oração de Jesus, ele apresenta um caminho para a santificação. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, mas ao mesmo tempo há um clamor por unidade. Isso culmina para uma coisa que a gente sempre vem dizendo, que busquei a paz com todos e a santificação. Todo mundo acha que essas são coisas distintas. Não. A paz com todas e a santificação, e na verdade são coisas totalmente interligadas. Aqui Jesus está mostrando que o processo da santificação e o processo da unidade, ele é o mesmo. Ele é o mesmo.
Porque ambos fazem parte da oração dele no momento assim. O pastor Luiz, inclusive, falou isso ontem, eu acho que ele tem falado bastante, que a santidade ela é fruto de relacionamento, né? Então, a gente vê isso, por exemplo, em 1 João. O apóstolo João começa... João. É o João! O apóstolo João começa falando, nós vimos Jesus, nós apalpamos Jesus, nós conhecemos a Jesus e a mensagem que nós trouxemos dele é o seguinte, que Deus é luz. E em Deus não há trevas. Aí ele começa falando, e a gente fala isso, eu estou falando isso aqui para vocês, pessoal, para que vocês tenham comunhão conosco. Porque a nossa comunhão é com Deus e seu Filho. Então, aí ele continua falando, e que aquele que anda em trevas não está em Deus, mas aquele que anda em luz anda com os seus irmãos. Então, a gente precisa entender que a santificação e a unidade é a mesma coisa. Sim, exatamente. É o que você está falando. Então, tipo... porque a gente mistificou a santidade. Sim. A gente abraçou uma teologia romana que nos apresenta um caminho de santificação cujo a tônica é a abstinência. Uhum. Abster-se de coisa. Sim. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Sim. Eu não falo isso, eu não falo aquilo. Pode ou não pode. Eu até tenho um vídeo que eu falo que santidade não é parar de pecar. Porque se santidade for parar de ver pornografia, então uma ditadura que um dia, vamos supor, proíbe vai santificar a internet, todo mundo é santo sexualmente, mas não. Então santidade não é parar de pecar, santidade é passar a fazer o que Jesus faria, isso é santidade. Isso só se consegue no corpo de Jesus em relacionamento com a Trindade. É o que é posterior ao novo nascimento, né? Isso. É porque a gente também está tentando santificar muita gente que não nasceu de novo. E isso é Eu escutei alguém falando algo muito forte sobre a gente no Play, agora a gente conversou muito sobre, eu particularmente abracei um conceito um conceito antigo de Platos, que era o homem é o lobo do homem, né? Homem no lupus, né? no latim, de Hobbes, que trabalham um ser incapaz de se relacionar, e foi por isso que criaram um Estado. Mas enfim, a santificação, ela se evidencia nas relações, né? Sim. Eu acho que é o lugar da gente, e a gente foi ensinado dessa santidade estranha, esquisito. Ser santo é sinônimo de ser esquisito, ser santo é sinônimo de ser isolado, de ser solitário, de ser sozinho, de fazer tudo sozinho. Ó como ele busca Deus, né? Não, isso é balela. Tá muito mais relacionado ao quanto Deus tem de mim do que ao quanto eu tenho de Deus, né? Então, cara, eu na verdade eu fico um pouco irritado com o discurso de tipo, a pessoa não tem relacionamento com ninguém, ninguém fala na vida dela, ela não fala na vida de ninguém, ela não tem vida na vida, sabe? E aí ela me fala que ela tá fazendo isso porque ela tem se separado para Deus. Então, eu me pergunto, sim, durante 30 anos de idade, Jesus foi um bom filho, pagou conta de casa, trabalhou, carpinteiro, e nos últimos 3 anos ele foi o profeta milagroso. Então eu me pergunto, naqueles 30 anos Jesus não era o Messias? E em 3 anos, a tônica do ministério era a relação. Exato. Então, tipo... Deus escolheu ser amado no próximo. É isso. Mas Ale, eu gostei de uma coisa que você falou, quero voltar para o texto aqui para a gente propor uma conjectura em cima, eu quero ver o que tu pensa. Jesus, há quem diga que quando Deus quis vencer o diabo, ele enviou um bebê, né? Então Jesus era homem, sim, esvaziou-se de toda a condição divina que tinha, sim, é a kenose, Filipenses capítulo 2, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se de si, sim, e assumiu uma forma que não era uma forma honrosa, era uma forma de servo. Sim. E Jesus teve que se descobrir como ser humano, como um né? Ele passou por esse processo todo. Hebreus 6:8 diz que ele aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Então, digamos, não era uma coisa que Jesus não nasceu pronto, sim, como a maioria das pessoas pensam. Só que nessa oração, nesse texto que você escolheu, meditando hoje à tarde, quando você mandou, o que eu penso é a convicção plena da identidade, assim, que Jesus estava tão convicto de quem era, tão ciente de quem era, e logo em seguida ele faz essa oração
para enfrentar um processo doloroso, que é o processo do Getsemane. Sim, sim. Então, como é que você acha que o Jesus homem, depois de revelar o coração dele para os discípulos, depois de mostrar a clareza que ele tinha acerca da identidade, os caras anteriormente disseram, agora a gente entende, você é o enviado de Deus e tal, mas logo em seguida, a maior angústia da vida dele, ele se viu sozinho. Sim. Cara, eu gosto muito, na verdade, isso é muito claro pra gente, que a gente tem a facilidade hoje de ver o Jesus poderoso, Jesus glorificado, né? E muitas vezes nós temos a dificuldade de ver o Jesus humano. Nazareno. O cara comum, sabe? O cara que tinha dores. E, inclusive, às vezes eu nem falo a respeito de Jesus, o filho de Maria, mas eu falo Jesus, o filho de José, sabe? É o Josézinho ali. Eu tenho uma heresia pessoal que Deus escolheu José. Então, tipo, eu acho que tem gente entrando aí, cara. Tem problema não. Mas aí, eu acredito que eu gosto de falar da humanidade de Cristo, sabe? E as pessoas entendem às vezes mal, mas eu não ligo muito. Que, inclusive, eu fiz uma canção, Carpinteiro, e é praticamente inteira espontânea, falando das dores de Cristo, que é um homem comum e tal. E eu, pensando nisso tudo, eu vou chegar lá, tá? Mulherada em cima dele, aquela Jesus doideira toda. Jesus passou por todas as coisas. A Bíblia nos diz que ele passou Foi por tentado em todas as coisas. Tentações possíveis. Então, eu acredito que identidade ela não se fala a respeito de posição, ela se fala a respeito de convicção. Então Jesus foi tirado da posição dele, mas ele não foi tirado da convicção dele. Você hora que aquela frase salta pra tela assim, como é que repete a frase? Ih, já esqueci. Já esqueci. Vai, continua. Então, então a gente vê Jesus aqui em João 17, começa a orar ao Pai, depois ele vai para João 18 e ele tem um momento de Getsemane que ele continua orando. E eu acho incrível de Getsemane que em João 18, versículo 2, se eu não me engano, fala que Judas conhecia o Getsemane. Então, por que Judas conhecia o Getsemane? Porque Jesus sempre levava os discípulos lá. Eu tenho uma heresia particular também, que eu falo que Jesus orava de porta aberta. Então eu acredito que todo líder, ele tem que aprender, acesso à oração ele tem que dele. Aprender a orar de porta aberta, que em algum momento as pessoas têm que acessar o mesmo nível de intimidade que você tem. Tem um historiador que diz que parte do Getsemane era de Maria Madalena, que era uma perfumista. Sabia não. A mulher dos 7 espíritos, mãe de João Marcos, que possivelmente seja aquele menino correndo com pano coberto e tal. E a última casa que Jesus usou para cear, foi a casa de Maria Madalena. Então sim, eu concordo que o Getsemane era realmente esse lugar. E gostei da ideia de Jesus orar de porta aberta e permitir que as pessoas pudessem participar. Essa é a grande oração de João 17, 21. Jesus, ele não ora para que eu fosse um com você, ele ora para que nós fôssemos um com o Pai como ele é. Até que ele seja tudo em todos. Exato. Então, Jesus, na verdade, ele não está falando para eu ser um com o Felipe, ele está falando que o Felipe e o Alê devem ser um nele com o Pai. Então, Jesus está nos dando a posição dele na Trindade. É quase uma heresia, mas é bíblico. Não, é bíblico. Então, tipo, nós fazemos parte do mesmo lugar que Jesus. Eu costumo falar que quando a Bíblia me chama de filho, é a mesma palavra que usa para filho de Jesus, entende? Então, essa é a grande obra de Deus. Jesus não veio me salvar, Jesus veio também me salvar. Jesus veio, na verdade, me tornar um filho de Deus. Então, a gente chega no Getsemane, quando Jesus fala, cara, Deus, afasta de mim esse cálice, eu não estou aguentando. Então, a gente pode interpretar de duas maneiras isso, na minha opinião. Uma é que o lado humano de Jesus. Jesus estava passando por uma grande aflição naquele momento e falou, cara, eu não sei se eu vou dar conta, mas seja feita a sua vontade. Então, uma grande submissão de Jesus, cara, eu não sei se eu vou conseguir passar por isso, mas eu quero que seja feita a vontade do meu Pai. O inferno inteiro ali naquela hora. Agora, eu gosto mais de entender dessa maneira e aí a gente pode até conversar um pouco. Que eu vejo Jesus... em todos os evangelhos, em toda a escritura, a gente vê um apontamento de que Jesus queria morrer naquela cruz. Então,
eu não consigo pegar um versículo e criar uma doutrina em cima de um versículo, dizendo que Jesus naquele momento não queria ir para a cruz. Sendo que toda a Bíblia aponta que Jesus, ele escolheu a cruz, né? Então eu entendo que naquele momento de grande aflição, e ele começou a suar sangue, a medicina nos diz que ele poderia ter morrido ali. Eu tenho um livro para aconselhar a galera, Evidências que Conduzem ao Veredito, de John McDowell. Eu estudei esse livro no seminário. É doido. E ele fala sobre todo o efeito clínico de Jesus e cita um filme, Papillon, que é Borboleta em francês, dos Miseráveis. João Depardieu, que deixou todo... Esse cara mentiu, enfim, resumindo, ele trocou a identidade, roubou um pão, trocou a identidade, mudou para a Inglaterra e soube que um cara cujo nome dele antigo seria condenado. Então ele disse, não, João Depardieu sou eu mudei o nome, mas sou eu, esse cara que vai ser condenado, ele é inocente. Então ele viajou da Inglaterra para a França para se entregar. E nessa viagem da Inglaterra para a França, todos os cabelos da sua cabeça ficaram brancos. Essa é uma história verídica. Tanto estresse. Esse é o mesmo efeito para suar sangue. Então, Evidências que Conduzem ao Veredito, de John McDowell. Pesado. Bom, então eu vejo as escrituras inteiras apontando para que Jesus ele queria morrer naquela cruz, né? Então, eu também estou apontando o outro lado que eu enxergo nesse texto, que quando Jesus se viu à beira da morte e ele falou, Pai, afasta de mim esse cálice, eu não acredito que Jesus estava falando da cruz, eu acredito que Jesus estava falando daquele cálice, de que Jesus ele achava que ele ia morrer naquele momento, e ele falou para o Pai, Pai, eu não quero morrer agora, mas seja feita a sua vontade. Entendeu o que eu estou falando? Sim. Então, Pai, eu não quero morrer no Getsemane. Isso é uma conjectura. Eu quero morrer na cruz. Eu quero morrer na cruz. Mas se esse cálice é a sua vontade, amém. Eu morro aqui. Então tem essas duas maneiras de ver. A mais comum é que Jesus, o lado humano dele, cara, tipo, eu não estou aguentando. Era uma mas pressão Pai, terrível, seja feita né? a sua vontade. Mas eu me inclino a pensar que Jesus realmente achou que ele ia morrer naquele momento de tensão. Assim, e ele olhou e falou, Pai, eu não quero eu quero a cruz. Eu quero a cruz. E a angústia também, eu acho que Jesus já sabia, já tinha a presciência de que naquele instante Deus não poderia estar com ele. Aquele era de fato um instante, era um inferno, né? Era um inferno que ele teria que viver. O inferno é onde Deus não está. Então, essa é a maior dor de Jesus, né? Eu acho que essa questão. E até o processo da crucificação também era um processo que Era ele? Não, estava ao conhecimento de todo mundo. Que era aquele processo. Jesus passou por um processo de ser esbofeteado, depois 40 chibatadas menos uma, depois aquela doideira toda. Mas enfim, muito bom o papo. Acho que a galera vai ser estimulada a olhar para João 17, talvez Estudem João 17, com outros olhos e todo esse processo ali do Senhor. Mas eu queria só falar mais uma coisa, pode ser? Fale duas, meu irmão. Só focar em um versículo. João 17, versículo 3, a vida eterna é essa, que conheçam a Deus. Quando esse versículo saltou em mim, eu passei muito tempo lendo só João 17, eu chorava muito, porque eu vi, Felipe, todo mundo buscando muita coisa e pouca pessoa buscando a única coisa, sabe? Então, isso parece simplista, mas não é, sabe? Todos os homens que mudaram a história, ou todos os homens que chacoalharam nações, eles não queriam chacoalhar nações, eles queriam ser igual a Deus. E por isso eles chacoalhavam nações. Então, uma vez eu escutei a Mish Edwards falando, Deus não só te deu a vida eterna, Ele te explicou o que é a vida eterna. Então, a vida eterna é conhecer a Deus, sabe? E eu tenho visto tanto pouco desejo em conhecer a Deus, pouco desejo, sabe? A gente aprendeu a fazer ministério, a gente aprende a fazer ministração, a gente aprende a tocar música, a gente aprende a fazer isso, a gente aprende a estudar a Bíblia, e a gente aprende a orar pelos enfermos, a gente aprende a profetizar, e a gente começa a aprender um tanto de coisa, e de repente a gente até aprende sobre avivamento, a gente aprende sobre reino, a gente aprende sobre tantas coisas, e a gente esquece de simplesmente focar na pessoa Jesus,
eu quero conhecer esse homem, eu Quero conhecer Jesus. E cara, sabe... Já vi de onde a música nasceu, sim, então. esquecendo de, tipo assim, esquecendo que fui eu que compus ela, sabe? Não quero falar de mim, mas Mas é um clamor, acho que de todo mundo que... Exato, eu entendo porque essa música ganhou tanta força, porque eu acho que é um clamor. As pessoas, elas não aguentam mais, cara, assim, elas não aguentam mais. É porque o Jesus que foi nos apresentado é o santo barba feita de cabelo lisinho. E aí, de repente, a gente se depara com o Nazareno doido da Revolução, que transforma tudo ao redor, e a gente percebe, pô, eu não conheci Jesus. Sim. Eu acho que eu preciso... Porque eu costumo brincar que o que mais escandaliza os evangélicos hoje é o evangelho. Então, o evangelho se tornou um motivo de escândalo para os evangélicos. Fazer o que é certo virou algo para se orgulhar. Sim, é. Mas eu tenho um versículo que eu queria te mostrar. Depois você lê. Jeremias 22:16. Jeremias 22:16 diz... Lê aí. Pode ler? A gente já está terminando, pessoal. Vai abrindo janela, atrás de janela, né? E a coisa vai ficando... O Anderson já está aqui para buscar o Ale para fazer o 22? Som. 22:16. Esse é uma base de uma aula que eu ministro sobre... Julgou a causa do aflito e do necessitado, por isso tudo lhe é bem. Porventura, não é isso conhecer-me? Diz o Senhor. Diz o Senhor. O próprio Deus disse. Né? Julgou a causa do aflito e necessitado, por isso tudo lhe ia bem. Prosperou. Sim. Porventura, não é isso que significa conhecer-me? Diz o Senhor. Agora, eu me volto não para um contexto social do texto, eu me volto para essa preocupação com a unidade. Sim. Porque ser santo é voltar-se ao outro. A santidade ela é atraente, ela não é repelente. Sim, sim. Né? Então, enfim, fica aí. Top. Muito bom, cara. Prazer, muito mano. bom mesmo. Prazer. Seja meu amigo, cara. É nóis, gente. Enfim, a gente vai terminar aqui. Eu esqueci de te dizer, não sei se você já viu. Você viu nesse texto de João 17, eu não contei. Mas você viu quantas vezes Jesus falou para que veja que tu me enviastes? Sabe o que eu percebo? Que essa não era uma oração em voz baixa. Não. Pela redundância das coisas que Jesus repetiu, ele tá querendo ensinar, eu acho que ele estava gritando. E no meio disso ele fala... Calma aí, tá bravo? Tranquilo aí. No meio disso ele fala... Pai, da mesma maneira como você me enviou, eu envio eles. Então, não, ele fala para que creiam que tu me enviaste, para que creiam que tu me enviaste. Sim. Eu acho que tem umas 5, 6 vezes. Então, torna o texto aparentemente redundante. Tem. Quando o cara está repetindo muito, os judeus faziam aparentemente isso. Ele está gritando. Eu acho que ele estava falando em alta voz. Sim. E essa oração era possível ser ouvida por muitas outras pessoas. Ei, top. Vamos terminar fazendo um som? Vamos sim. Pode ser? Qual? Faz um som pra gente. Ah, cara. Quero conhecer Jesus? Eu amo a música. Uma boa pedida. Como é que era mesmo essa música? Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo
e milhares. Pessoal, Deus abençoe. Ale, prazeraço demais, muito bom. Eu quero conhecer Jesus. Eu acho que você, essa geração, deseja conhecer Jesus. Que a gente siga, prossiga conhecendo o Senhor. 2018 cheio de luz para você. Muito prazer. Essa música, ela é a música do meu devocional. Sempre que eu escuto essa música, eu sinto vontade de orar, cara. Amém. E a gente tem a vida corrida, estrada, aeroporto, hotel, casa dos outros. É assim mesmo. E você ter uma música que te puxa para... Eu costumo acreditar que músicas são orações que as pessoas são incapazes de fazer. Sim. E Deus entregou essa graça para alguém, para que ela cante o que todo mundo está querendo orar, mas não sabe como orar, entendeu? Amém. Então, Deus abençoe, meu brother. É nóis. O Senhor encha de luz a tua vida. A Bruna e a... Maluzinha e Ana Júlia também. Maluzinha e Ana Júlia. Valeu, gente. É nóis. Abraço. Obrigado, Felipe. Valeu. Obrigado, Jason. Valeu, Ubuntu.